Fala pessoal, beleza? Vamos gravar aqui a correção da P2 de Física da terceira série do ensino médio 2026, Colégio Darwin, Sistema Farias Brito. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Vamos dar uma ampliada para se enxergar. Prova realizada hoje, dia 7/4. Então vamos lá. Exercício da FUVEST. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta em uma feira de ciências um instrumento esquematizado na figura a seguir. Nesta montagem, uma barra de alumínio de comprimento de 30 centímetros, de alumínio com 30 centímetros de comprimento, está apoiada sobre suportes, tendo uma das extremidades presa ao ponto inferior do ponteiro indicador e a outra encostada no anteparo fixo, certo? O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, hum, que vai formar uma alavanca, né? Sendo que o comprimento da sua parte inferior são, sendo que o comprimento superior é 10 centímetros, inferior são 2 centímetros. Se a barra de alumínio inicialmente está a temperatura de 25 graus Celsius passar para 225 graus Celsius, faça o que se pede. Coeficiente de dilatação linear da barra de alumínio, que é o alfa é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos um. Faltou menos um. Calcule a dilatação linear da barra de alumínio de acordo com as informações do texto. Então, a dilatação linear é o comprimento inicial, o coeficiente e a variação de temperatura. O comprimento inicial é de 30 centímetros, o coeficiente é 2 vezes 10 a menos 5. Deixa eu escrever embaixo, que aqui não vai dar espaço. Então, a dilatação é igual a 30 centímetros vezes 2 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura é do 25 para 225. São 200 graus Celsius. 200. Vamos pensar. Vamos pensar junto. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 e 3 zeros. São 12.000. 12.000. Só que vezes 10 a menos 5. 12.000 vezes 10 a menos 5 centímetros, né? Ficaria do 0,12 centímetros. O delta L vai ficar 0,12 centímetros. Essa seria a resposta do item A. Bom, agora, o que acontece? Esse 0,12 centímetros, é lógico, o exercício tinha que ter um charme, né? O charme é o seguinte, que esse 0,12 centímetros, vou dar uma ampliada, é exatamente o quanto essa parte ela vai para cá. Isso aqui é o delta L. Quando ele alonga para a esquerda, o ponteiro vai para a direita. Aqui vai ser um delta S, qualquer coisa. Só que aí você formou, né, em relação ao ponto A, você forma um triângulo. Dá para fazer uma relação. Deixa eu ver aqui. Peraí. Então dá para fazer assim, um triângulo, passando pelo ponto O. Assim, ó. Quer dizer, eu vou extrair do desenho para ficar melhor para vocês essa última resposta aqui. Exibir 100%. Ficaria assim, ó. Então você tem o ponteiro do jeito original e ele quando houver a dilatação. Aqui em cima vai ter um delta, determine o deslocamento, um delta S, e aqui você teve um delta L. Aqui você tem 2 centímetros, aqui você tem 10. Então você faz o triângulo. O delta S está para 10, assim como o delta L está para 2. Então, escrevendo mais uma vez, o delta S está para 10, assim como 0,12 está para 2. 2. Então, vai ficar 0,6. O delta S
vai ficar, por exemplo, 10 vezes 0,12 dá 1,2. 1,2 dividido por 2, o que dá 0,6 centímetros. Tá bom? Essa foi a questão número 1 de dilatação. Exercício 2. A figura a seguir representa uma fonte extensa de luz e um anteparo opaco em A, disposto paralelamente ao solo. Calcule o valor mínimo de H em metros para que sobre o solo não haja a formação de sombra, quer dizer, que não ocorra sombra. Tudo tem que ficar claro, mas ele quer o tamanho mínimo. Deixa eu pegar uma régua aqui na minha mesa. Aqui, ó. Se eu pegar uma régua e eu quiser desaparecer com a sombra, a lâmpada vai ter que projetar a luz até aqui no meio e vai ter que projetar a luz até aqui no meio. Tcharam! Olha os triângulos. Então você tem assim que o H está para 60, assim como o 2 metros está para 80 centímetros. Aqui tem um problema, porque esse 60 é centímetros e aquele está um 2 metros. Então, o ideal é passar todo mundo para centímetros. Alguma coisa tem que ser consertada aqui. Então, H está para 60 centímetros, assim como 200 centímetros estão para 80. Aqui eu corto um zero, eu passo multiplicando, então H vai ficar 2 vezes 6, 12, 0, 0, dividido por 8. H vão ser, divide por 4, dá 30, dividido por 2 dá 15. Deixa eu conferir. Então, eu estou fazendo 1.200 dividido por 8, que vai dar 150. Deu 150 centímetros. Então, tem que estar a 1 metro, 1,5 metros. Então, qualquer uma das duas está beleza. Beleza? Semelhança de triângulo, que é o que realmente acontece com a formação de sombra e penumbra por causa do princípio da propagação retilínea da luz. Exercício de interpretação de texto. Deixa eu ver o que é que aconteceu com a minha. Puta vida, bagunçou tudo. Deixa eu arrumar aqui. Jogar isso aqui para baixo. Isso aqui nunca acontece, gente. Isso aqui tem que jogar para baixo. Tá encavalando as folhas. E esse aqui tem que jogar para baixo. Olha lá. Vamos aumentar esta folha aqui. Vamos arrastar esta aqui para baixo. Que porcaria. Desculpa aí, galera. Aproveita para ir curtindo o vídeo, dá um like, fortalece o serviço aí da gente. Depois eu arrumo o resto. Vamos ficar aqui, vamos resolver essa folha aqui. Bom, um exercício da formiguinha, que a Mariana Boteon estava desesperada para saber aonde que estava o espelho. Olha lá, é assim. Para selecionar aqui, vamos começar do texto aqui em cima. Enem, radiação ultravioleta é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, o VA, o VB e o VC. Aqui você tem as frequências, e do lado direito a gente tem os filtros solares. Para selecionar um filtro solar que represente a absorção máxima do UVB, estou incomodado, gente, vocês sabem que eu tenho um pouco de toque. Então, a gente tem que absorver o UVB, nós temos que escolher. A pessoa analisou o espectro de radiação do UV de 5 filtros solares, considerando que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava, que o nanômetro é 10 a menos 9 metros, que dessa vez eu coloquei para ver se ninguém erra, né? Qual é o filtro solar? Então, o que acontece? Para escolher o filtro solar, para escolher qual dos filtros solares a gente vai usar, você precisa saber o comprimento de onda. O comprimento de onda ali está em nanômetros. Então, para descobrir o comprimento de onda, a gente tem primeiro que usar a frequência. Você tem que lembrar que a velocidade da luz, que é da onda eletromagnética, é lambda vezes a
frequência. Então, eu coloco a frequência nessa equação, descubro o lambda, e do lambda descubro o filtro. E eu falei que eu quero bloquear o UVB. O UVB fica aqui, ó, exatamente aqui. Essa frequência do UVB, ela está indo do 9,34 vezes 10 elevado à 14ª até o 10,3 vezes 10 elevado à 14ª, ajustando a notação científica, porque ela está escrito 1,03 vezes 10 a 15, que na verdade pode se transformar assim. Para sua conta ficar melhor, eu vou escolher uma frequência aqui no meio. Então eu vou pegar assim, ó. C é igual a lambda vezes a frequência. Uma frequência lá no meio é como se fosse 10 vezes 10 elevado a 14 Hz, para ficar mais fácil. Aqui você coloca 3 vezes 10 a oitava, lambda 10 vezes 10 elevado a 14, que passa dividindo. Se passar dividindo, o comprimento de onda ficou 0,3, porque 3 dividido por 10 é 0,3, vezes 10, 8 menos 14. 8 menos 14 é menos 6, mas tem que estar em nanômetros, que é 10 a menos 9. Então ficam 300 vezes 10 a menos 9 metros, o que significam 300 nanômetros. Esses 300 nanômetros, você volta aqui no gráfico. 300 deve ser alguma coisa por aqui, ó. Ó, 300 nanômetros. 300 nanômetros, se a gente subir, nós vamos ter o pico da absorção, né? O absorver quer dizer proteger, né? O filtro solar absorve, então ele protege você, não deixa chegar na sua pele. O filtro solar número 4. Então, nesse caso, o pico de absorção no filtro número 4. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, esse exercício era um exercício bem tranquilinho, acho que a gente até comentou em sala de aula. Então, por conta disso, o pico de absorção a gente relaciona com o filtro número 4. Então, galera, precisava ter a resposta, né? A justificativa. A justificativa é ter feito o cálculo do comprimento de onda. Basicamente é isso. O exercício 4. Uma formiga percorre uma reta com velocidade de 2 centímetros por segundo. Velocidade 2 centímetros por segundo. Cada quadradinho, cada lado de quadradinho mede 2 centímetros. Durante quanto tempo o observador vê a formiga? Se você lembrar que velocidade é igual a delta S dividido por delta T, e eu estou perguntando qual é o tempo, é só fazer o delta S da formiga dividido pelo V. Então falta o deslocamento da formiga. Mas é o deslocamento aonde? É o deslocamento no campo visual. Campo visual. Como é que eu faço o campo visual? Primeiramente, você percebe que aqui você tem dois quadradinhos, então eu tenho 4 centímetros. Então você pega e replica isso a 4 centímetros. Aqui você tem o observador O'. A partir desse ponto, você faz um desenho que passa perto nas margens do espelho. Você faz aqui assim e faz a mesma coisa na outra margem do espelho. Beleza. Daqui, ó, daqui até aqui, você tem o delta S. Então, você já sabe que você tem três quadradinhos, então aqui vale 6, 6 por 4. Eu vou extrair o triângulo da figura para vocês, ó. Então, ficou assim. Aqui você tem o delta S, aqui você tem 6 e aqui você tem 4. E daqui até aqui você tem quanto? Deixa eu ver. Aqui tem um, 2, 3, 4 quadradinhos. 8, 9, 8 mais, espera aí, 4, 4, 5. Então daqui, ó, do espelho, onde a formiga está andando até o espelho dão 8. E até onde você tem o olhinho vai dar 12. Então, se você contar daqui até esse ponto do observador, a gente vai ter 12 centímetros, né? Porque só daqui até aqui você vai ter 8.
Então, mais 4, 12. É isso. Então, agora a gente faz a semelhança, acha o ΔS. E do ΔS acha o tempo. Vou fazer com 12 aqui, ó. Se a caneta escrever, lógico, né? Ó, borrando. 12. Deixa eu escrever, fazer a semelhança desse triângulo aqui. Então, vamos ver. ΔS está para 12. Droga, não estou conseguindo. Então ficou ΔS está para 12, assim como o 6 está para 4. Então o 12 vai multiplicando, o 4 divide. Aí fica 3. 3 vezes 6, 18. Então ΔS deu 18 centímetros. Então o ΔT são 18 dividido por 2. Vão ser 9 segundos. Essa é a resposta. Muito bem. Esse é parecido com o da moto. Só que a formiga é um ponto material, né? Não tem tamanho. Exercício 5. Três pessoas são colocadas entre dois espelhos planos conforme um ângulo alfa. Um observador consegue visualizar 24 pessoas, levando em conta os objetos e as suas imagens. Determine a angulação entre os espelhos. Então, nesse exercício, é para a gente resolver, por exemplo, que o número de imagens é igual a 360 sobre alfa menos um. Só que esse é o número de imagens por objeto. N é o número de imagens por cada objeto. Então, o primeiro passo é lembrar que as 24 observações que você tem três pessoas. Então, você já tira três. Desse jeito, sobram 21 imagens. Só que essas 21 imagens são três pessoas que estão produzindo. Então você divide por três. Então acaba dando 7 imagens por pessoa. Aí você coloca 7 aqui, é igual a 360 sobre alfa menos um. Passa para a esquerda, fica 8. Então alfa é igual a 360 dividido por 8. Então alfa é igual a 45 graus. Exercício de espelhos planos, do básico. Vamos lá, vamos ver aqui que agora exercício 5 já foi. Exercício 6. Vamos encostar essa folha ali. É uma bagunçada aqui na minha prova, legal. Ok. Deixa eu jogar essa folha mais para baixo. Uma bosta. Que porcaria. Vamos fazer isso aqui agora. Então vamos lá. Exercício 6. Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180. Então, a favor do vento, voa a favor do vento com velocidade de 180 em relação ao solo. Então, essa já é a resposta da velocidade relativa, porque é em relação ao solo. Avião, vento, solo. E voa contra o vento a 120 em relação ao solo. Sabendo que o vento tem módulo, sabendo que o vento e o módulo, a velocidade do avião em relação ao ar permanecem constantes, qual é a velocidade do avião e qual é a velocidade do vento? Tudo em relação ao solo. Então, olha que interessante, né? Quando você voar a favor do vento, a favor soma, porque o vento leva o avião. Então vai ficar velocidade do vento mais a velocidade do avião tem que dar 180 quilômetros por hora. Agora, quando voa contra, a gente tem a velocidade do avião, que é bem maior, menos a velocidade do vento, igual a 150.
quilômetros por hora. Aí você resolve esse sistema, quer dizer, que é fácil, é só você adicionar. Então, se eu adicionar, tá vendo que a velocidade do vento corta? Ó, fica mais e menos velocidade do vento. Então, ficam duas velocidades do avião é igual a 330. 330 quilômetros por hora. Então, a velocidade do avião você dividir por 2 dá 165 quilômetros por hora. Tudo bem? Depois que você achou a do avião, é só você descobrir a do vento. Escolhe qualquer equação. Por exemplo, a velocidade do vento mais a velocidade do avião é 180. Então, a velocidade do vento é 180 menos 165. A velocidade do vento é igual a 15 quilômetros por hora. Essa é a resposta da letra B e essa é a resposta da letra A. Muito bem. Exercício 3. Então, assim, um helicóptero está descendo verticalmente quando está a 100 metros de altura, um pequeno objeto se solta dele e cai em direção ao solo, levando 4 segundos para atingi-lo. Considerando gravidade igual a 10, determine a velocidade de descida do helicóptero no momento que ele se soltou em quilômetros por hora. Então, vamos supor que aqui eu tenho o meu helicóptero, aqui, e tem um objeto preso no helicóptero aqui. E o helicóptero está descendo com uma velocidade v, que eu vou dizer que é a velocidade inicial, porque a partir de agora o objeto solta. Esse objeto se solta e ele vai cair no solo. Isso aconteceu a 100 metros de altura e demorou 4 segundos para atingir o solo. Então, o que acontece? O objeto, na verdade, ele estava com a velocidade do helicóptero porque ele estava preso no helicóptero. Então, a hora que ele se solta, ele começa a descer mais rápido porque ele está caindo em queda livre. Veja bem, eu tenho deslocamento, isso aqui é um delta S, e eu tenho tempo. E eu quero saber a velocidade inicial. Eu tenho deslocamento, tempo, e a gravidade como aceleração, e o sorvetão reduzido. Então fica o delta S é igual a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Como ele está descendo 100 metros, coloca menos 100, caindo 100 metros. A V0, que eu quero saber, que é a velocidade do objeto inicial, mas é a do helicóptero de descida, com 4 segundos. Menos 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então fica menos 100 é igual a V0 vezes 4. Menos. Gente, 4 ao quadrado 16, dividido por 2 é 8, 8 vezes 5, 40. 40 passa para lá, fica mais 40. Então fica menos 60. Menos 60 é igual a V0 vezes 4. Divide, V0 é igual a menos 15 metros por segundo. E se você multiplicar por 3,6, você vai ter a resposta em quilômetro por hora. Então vai dar 3,6 vezes 15, vai dar 54. Menos 54. Menos 54 quilômetros por hora. Essa é a resposta. E por que que é menos? Porque está descendo. Então, se está descendo, tem que ter velocidade para baixo, negativa. Beleza? Então, esse era o exercício. Basicamente, um sorvetão. Simplesmente um sorvetão. O exercício 8, vamos ver aqui, a última folha já, hein? Olha lá. Vamos ver quanto tempo demorou esse vídeo para gravar. Aqui, assim, aqui não tem nada, só o espaço. Beleza? Deixa eu colocar mais espaço, o tamanho do papel A4 para escrever. Está aqui. Então vamos lá. Ah, a figura foi extraída de um antigo jogo de computador chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os seus canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso,
Atribuem valores estimativos para o módulo da velocidade inicial de disparo V0 e para o ângulo θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B, que é aquele que está lá embaixo, deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente estava no ângulo de 53 graus, que passou tangenciando o ponto P. O jogo, no jogo, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere o seno 53, 0,8, cosseno 0,6 e desprezível a ação das forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deverá ser aproximadamente o valor de V0 que permite o disparo efetuado pelo canhão B seja atingido o A? Então, o que que acontece? Ele já sabe que 53 graus ele vai passar ralando no ponto P. Beleza. Aí ele manda você recalcular a velocidade de modo que você atinja o canhão A. Então, vai sair de B, vai ralar e vai acertar o canhão A. E eu quero saber o V0. O V0 fica assim. Quero descobrir o V0. Ótimo. Qual que era o primeiro passo que eu falei na aula? Eu falei, o primeiro passo na aula é você decompor o V0 em V0x e V0y. Muito bem. Ah, professor, mas eu não sei o V0. Não tem problema, escreve. É V0 vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo eu falei que era 0,6. Então fica V0 vezes 0,6. O outro é o V0 vezes o seno, porque está sem ângulo, é cateto oposto. Isso aqui dá V0 vezes 0,8. Pronto. Esse é o primeiro passo de qualquer exercício. Depois eu vou equacionar em tise. Em tise é movimento uniforme, sorvete. Só que eu uso o x no lugar do s. Posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial em x vezes o tempo. Qual que é a posição final? Tem que sair do B e tem que acertar o A. E tem que ser em x, é o alcance. Então aqui o número é 120, é igual a 0 mais V0 vezes 0,6 vezes o tempo. É isso aqui, tá? Eu vou aproveitar que está escrito aqui V0 e o tempo e vou passar o 0,6 dividindo. Então vai ficar V0 vezes o tempo é igual a 120 dividido por 0,6. Igual a casa decimal, tira a vírgula, dá 1.200 dividido por 6, o que são 200. Pronto. Então, toda vez que aparecer V0t, você pode substituir por 200. E o próximo passo é você equacionar em y. Em y é movimento uniformemente variado. Então, y, sorvetão, y0 mais v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Gente, y são alturas. Então, a altura final é a altura do canhão B. Isso aqui é o y final. Então, fica 35 é igual a 0, mais, no lugar de V0y, eu vou colocar V008, V008. 0,8 vezes t, menos. A gravidade dividido por 2 é 5, 5t ao quadrado. Pronto. Mas o que que é V0t? V0t é 200. Então, no lugar de V0 e t, essas duas letras, vou marcar aqui para você. No lugar de V0 e t, eu posso colocar o número 200. Então, ficou 35 é igual a 200 vezes 0,8 menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Gente, 200 vezes 0,8 é igual a 160. Passa para lá subtraindo. Então, fica 35 menos 160. O 5 negativo passa dividindo. Isso aqui é o meu valor do tempo ao
quadrado. Gente, se eu fizer 35 menos 160, isso deu 125. Se eu fizer 125 dividido por 5, deu 25. Então, o tempo é a raiz de 25. Portanto, ele é de 5 segundos. Mas, eu tinha dito que o V0 vezes o tempo era 200. Então, o V0 é igual a 200 dividido por 20, não, dividido por 5 segundos. Então, o V0 é igual a 40 metros por segundo. Feito. Beleza? Um exercício de lançamento oblíquo completo. Muito bem. Exercício 9. Considere uma esfera metálica de massa igual a 10 a menos 6 quilos. Massa 10 a menos 6 quilogramas. Ela é positiva com carga 10 a menos 3 coulombs. Ela é lançada verticalmente para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Eu vou colocar velocidade com letra minúscula para não confundir. 50 metros por segundo e para cima. Em uma região onde há um campo elétrico uniforme apontado verticalmente para baixo, um campo elétrico igual a 10 a menos 2 newtons por coulomb e para baixo. A máxima altura que uma esfera lançada em relação ao ponto de onde ela foi, a máxima altura que a esfera lançada em relação ao ponto onde foi lançada é de, ele quer saber a altura máxima. E a altura máxima tem que lembrar que nessa hora a velocidade fica igual a zero. A velocidade fica igual a zero, considerando gravidade igual a 10. Agora vamos entender o que acontece. Eu tenho uma bolinha que tem uma certa massa. Então, essa bolinha, ela tem uma força chamada peso. E ela está sob a ação de um campo elétrico para baixo. E essa carga é uma carga positiva. Como ela é uma carga positiva, ela vai ter uma força elétrica também para baixo. Duas forças para baixo. Então, a gente não vai fazer o exercício exclusivamente pela ação da gravidade. A gente vai ter que fazer o exercício exclusivamente pela aceleração resultante. Então, eu tenho aqui uma força resultante. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Então, o peso mais a força elétrica é igual a m vezes a. Então, eu vou achar o peso, eu vou achar a força elétrica, eu vou achar a aceleração. Achei a aceleração, eu vou usar Torricelli, porque ele foi arremessado para cima, uma velocidade inicial para cima. E ele quer saber a altura máxima. Então, se eu usar Torricelli, olha isso. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o delta S. Eu vou achar a altura no delta S, lembrando sempre que ele foi arremessado inicialmente para cima. Então, o primeiro passo é a gente calcular o peso, massa vezes gravidade. O segundo passo é a gente somar com a carga elétrica vezes o campo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. A massa já está em quilogramas. É 10 a menos 6 quilogramas vezes 10 do campo gravitacional. Mais a carga elétrica de 10 a menos 3 vezes um campo elétrico de 10 a menos 2, igual a massa de 10 a menos 6 vezes A. Gente, 10 a menos 6 vezes 10 fica um 10 elevado a menos 5. E aqui eu tenho um 10 a menos 3, 10 a menos 2 é um 10 a menos 5. Isso daqui, na verdade, dá 2 vezes 10 a menos 5. Você tem 10 a menos 5 mais 10 a menos 5. Você tem 2 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5 é igual a 10 a menos 6 vezes a aceleração. Passa dividindo, a aceleração vai dar igual a 2, 0. Porque o 10 a menos 6 vai no denominador, sobe mais. Menos 5 mais 6 é 1. E 2 vezes 10 é 20. 20 metros
por segundo ao quadrado. Então, se a velocidade final for igual a zero, sendo a velocidade inicial igual a 50 ao quadrado, mais 2 vezes 20 vezes o delta S. 50 ao quadrado, só tem um detalhe. Essa aceleração é contra a velocidade, então tem um sinal errado aqui. Por quê? Porque a velocidade é para cima e a aceleração é para baixo, para achar o delta S. Então aqui faz 2 vezes menos 20 dá 40. Então fica 40 vezes delta S é igual a 2.500. Passa dividindo. O delta S é igual a 2.500 dividido por 40. Corta. 250 dividido por 4. Isso dá 62,5. Delta S é igual a 62,5 metros de altura máxima. Era isso. Exercício de campo elétrico com lançamento vertical. Muito bem. Outro exercício também da lista é o exercício 10, do Mackenzie. Uma partícula de massa de 1 grama com carga de 40 microcoulombs, massa igual a 1 grama com carga de 40 microcoulombs, é abandonada do repouso, velocidade inicial igual a zero, no ponto A, em A, com potencial elétrico de 300 volts. E ele quer saber com que velocidade ele passa em B, com potencial de 100 volts. Essa é a pergunta da letra B. A velocidade com que ele se choca o obstáculo. E na letra A, o trabalho elétrico. O trabalho elétrico era bem fácil, né? Era para descontar a nota aqui, para ficar mais fácil. O trabalho é igual a menos a carga, que multiplica o potencial elétrico final, menos o potencial elétrico inicial. É menos 40 vezes 10 a menos 6, que multiplica o potencial elétrico de 300 menos 100. 300 menos 100 é 200, então o trabalho ficou 200, final, e está invertido, gente. Está invertido. Aqui é 100 e aqui é 300. É 100 e 300. Então, é menos com menos dá mais 200. 200 dá 40 vezes 10 a menos 6 vezes 200. Isso aqui vai dar 8.000 vezes 10 a menos 6, o que vai dar 8 vezes 10 a menos 3 joules. Esse é o trabalho da carga ir de A para B. Trabalho positivo, trabalho motor, então a energia cinética vai aumentar. Portanto, a gente vai para o teorema da energia cinética para fechar essa prova. Então, o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho eu já sei, e ele vale 8 vezes. Deixa eu escrever depois, que senão eu fico gastando nossa saliva aqui. É o trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só que como ele parte do repouso, isso aqui é zero, então esse 8 vezes 10 a menos 3 é igual a massa de 1 grama, que é 1 vezes 10 a menos 3 quilos, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Corta o 10 a menos 3 com 10 a menos 3, multiplica por 2 dá 16. Então a velocidade é a raiz de 16, que é igual a 4 metros por segundo. Essa é a resposta do exercício 10. Pessoal, eu procurei fazer uma prova totalmente alinhada com a nossa aula. E essa vez eu fiz um roteiro de estudos com os exercícios em forma de lista do próprio material. Alguns exercícios eu fiz em sala, outros eu deixei que vocês estudassem. E a prova está totalmente alinhada com tudo isso que eu falei. Então, espero que vocês tenham atingido os objetivos, as notas para chegar nas médias. Peço que vocês curtam o trabalho aí e que a gente se vê numa próxima avaliação. Tá bom? Fui nessa. Tchau.